seja numa visão sociológica, antropológica, ou mesmo refletindo filosoficamente sobre o fenômeno, é sempre muito difícil. A prostituição, ao longo do tempo, sempre esteve envolta em uma faceta de imoralidade, de deturpação, de degradação do ser humano e exposta principalmente ao julgamento social e moral de todas as épocas. Os costumes e as religiões também incidiam sobre os comportamentos ditos sexuais de natureza econômica, com a venda do corpo, como foi conhecida e é conhecida a prostituição. Portanto, a prostituição, que é um fenômeno cultural, é um fenômeno social muito complexo, vem ao longo do tempo ganhando vários olhares, várias abordagens pelos estados, pelas legislações, pela sociologia, um olhar de pesquisa, de estudo, pela questão dos direitos humanos, o elemento humano por trás da liberdade sexual de dispor do seu corpo, como bem entender, e outras questões que são anexas a isso. Então, o tema em si ele é rico, vasto, cativante, instigante, provocativo e muito complexo. É difícil falar. Numa definição corriqueira, o ato de prostituir-se é o ato de vender o corpo usando da liberdade sexual, vender o seu corpo de forma habitual a um terceiro, uma terceira pessoa, que por meio de uma paga, por meio de uma troca econômica, vai satisfazer a sua lascívia, o seu desejo, as suas taras, a sua necessidade sexual com o corpo do outro. Pode ser a outra, pode ser uma mulher, e geralmente a história tem estudado muito a prostituição a partir do ponto de vista da prostituição feminina, mas pode ser também, e isso também é fato ao longo da história, não é algo novo, a prostituição masculina. Então pode ser a meretriz, a prostituta, pode ser o garoto de programa, o prostituto, pode ser inclusive hoje em dia, com a liberdade sexual, com a evolução dos costumes, no sentido de mais e mais liberdade e do reconhecimento de outras manifestações de sexualidade, a prostituição dos homossexuais, a prostituição dos transexuais, dos transgêneros. Então, por aí, meus amigos e amigas, vocês veem o quanto é difícil, inclusive para as ciências sociais, para o direito é muito difícil abordar esse fenômeno, mas é um fenômeno que merece muito ser estudado e tem muitos estudos. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar uma gama enorme de pesquisas, de artigos científicos, de projetos, de teses, de dissertações sobre o tema prostituição nos mais variados enfoques, desde a prostituição como um relato de sua história numa determinada localidade, nas cidades, nos centros urbanos, até a história da sexualidade como uma reveladora de conteúdos sociais, reveladora inclusive da hipocrisia dos seres humanos, das sociedades, mundo afora, que conhecem da existência da prostituição e muitas vezes são coniventes e outras são repressoras. Uma tentativa de abolir, uma tentativa de colocar o prostituído ou a prostituída numa situação de degradação humana e de pária da sociedade, ou seja, tirando aquela pessoa um lugar claro na sociedade, ela é vista como alguém indesejável, alguém imoral. E aí entra o campo da ética e da moral, a moral social em quase todos os países do mundo não tolera e vê com maus olhos a figura das pessoas que fazem uso da sua liberdade sexual, dispondo do seu corpo como um objeto de prazer para o outro, mediante uma troca comercial, uma troca econômica. E que fazem isso com uma habitualidade, que é uma outra característica da prostituição. Ela não é apenas uma vez e acaba, ela torna-se habitual. O próprio modo de chamar a prostituta ou o prostituto, né? Usava-se muito no passado o termo meretriz e usa-se muito hoje outros termos, além do termo prostituição.
Mas muitas questões também se colocam. Será que prostituição é sempre essa que vai das pessoas que não têm condição e acabam sendo levadas pela própria vida a se prostituírem em troca de subsistência, de economias, de dinheiro? Ou será que é a prostituição de luxo, de pessoas que não passam dificuldades, que têm bens materiais, às vezes até emprego, mas que resolvem por livre e espontânea vontade venderem seus corpos e darem prazer a outras pessoas em troca de bens materiais, de joias, de carro, de emprego, às vezes? E as pessoas que têm vidas duplas, né, também, que estão bem situadas socialmente e ainda assim se prostituem. As pessoas que fazem contratos, que vendem meninas muito jovens ou rapazes que casam com pessoas que têm 40, 50, 60 anos mais do que eles, numa clara troca sexual, em troca de dinheiro, de status, de posição. O indivíduo mais velho, do sexo masculino ou feminino, casa-se com alguém mais jovem e que tem muitos atributos físicos, é uma pessoa desejável, uma pessoa bonita, é uma pessoa fisicamente com atributos muito desejáveis e torna-se algo tolerado pela sociedade porque foi feito dentro de um estabelecimento matrimonial, um contrato que a sociedade e o direito chancelam. E quando não é isso? Falar em prostituição é falar também em dois tipos de prostituição. Uma prostituição que é forçada, que às vezes a pessoa é levada ou por um terceiro, é levada a prostituir-se, ou pelo seu próprio meio, que é um meio muito insalubre, ou que é um meio muito promíscuo, onde há muita promiscuidade e às vezes desde jovem o indivíduo é levado a se prostituir, porque a vivência dele é com uma exposição ao sexo como algo quase que orgânico, natural. E há uma prostituição de pessoas que são de alta classe, a prostituição de luxo, pessoas que fazem programas por joias, por carro, por empregos, por muito dinheiro. E em meio a isso, a hipocrisia da sociedade que reconhece, sabe da existência desses problemas, mas ainda assim fecha os olhos ou então escolhe como bode expiatório as pessoas que vivem desse trabalho, que também é uma pergunta: é trabalho profissional do sexo? Você pode chamar alguém de profissional do sexo? Tem pessoas que dizem: não, isso não é um trabalho, isso é apenas uma forma de existir, né, de se relacionar com as pessoas, fazendo uso da sexualidade, uma moeda de troca para você se manter vivo, para você subsistir. Há muitas questões envolvendo a prostituição. O direito tenta regulamentá-la. Alguns países adotam a postura de negação à prostituição, de combate, outros de regulamentação e veem naquilo uma profissão e buscam direitos, buscam dar uma gama de direitos mínima para os profissionais e as profissionais do sexo. Outros lugares buscam abolir aquilo e veem como modo disso punir os clientes, né, para que não haja prostituição, vendo naquilo uma degradação do ser humano, o ínfimo da dignidade humana. E há outros países que toleram, né, e que têm uma posição mista. Regulamentam os profissionais do sexo, determinam espaços dentro dos centros urbanos para que aquelas pessoas exerçam essas atividades, quando não for no ambiente do lar, quando não for no ambiente privado, né, já que se trata de algo íntimo, privado. E há também o controle sanitário, autoridades sanitárias fiscalizam para que não haja a disseminação de doenças sexualmente transmissíveis pelos prostituídos e as prostituídas, pelos profissionais do sexo e os usuários, né, desse serviço. E, enfim, as abordagens são várias, a temática é muito complexa, ela está muito permeada por críticas da sociedade a partir de costumes, a partir de uma moralidade social, a partir de um olhar religioso que pune
as pessoas que assim vivem, ou que fazem uso, ou que têm essa opção, muitas vezes a opção, às vezes não. Há também, dentro dessa problemática da questão da prostituição, vista pelas leis, vista pela sociologia, pelo direito, pela própria filosofia, que é a questão da liberdade humana, de dispor do seu corpo, de sua intimidade e de sua liberdade sexual, que vai até um ponto quando se tem já a maioridade e esse é um ato voluntário, ela tem uma natureza, mas por outro lado, a prostituição também tem um lado muito maligno, que é a questão de pessoas que são forçadas, são escravizadas, passam por processos de rapto ou de sequestro e tráfico internacional de pessoas para fins sexuais, que são enganadas. Meninas saem do Brasil, jovens, enfim, no mundo todo, e vão para outros países para servirem de objeto de satisfação sexual forçada. Há a exploração sexual de crianças e adolescentes, e aí sim é uma faceta que o Estado tem que entrar muito pesadamente, porque já não entra mais a questão do querer livre e desimpedido, né? Porque há muita gente que vai para a sexualidade e para a troca econômica da prostituição sem nenhum tipo de coação. Ninguém pôs uma arma na sua cabeça ou lhe forçou a se prostituir. A pessoa vai porque quer, né? E há também, enfim, uma série de questões que podem colocar dentro dessa gangorra, dentro dessa bandeja, né? Desse prato que sobe e desce, dessa balança, a prostituição ora como algo muito mal visto, ora como algo tolerado. Ora como algo que o Estado busca controlar e regulamentar, dando dignidade, cidadania e direito para as pessoas que assim escolhem exercer a liberdade sexual, e outras que você tenta abolir ou tenta reprimir, tenta abafar aquilo ali como se fosse algo que trouxesse um grande mal à humanidade. É muito difícil adotar uma posição só, até porque, como vocês acabaram de ver, há várias facetas na prostituição, há vários olhares sobre a prostituição. Ela não tem apenas uma única função. Inclusive, a principal função e uma grande função social, e há uma grande função social na prostituição, por mais que haja elementos negativos e positivos, dentre os positivos está a função social de que ali você consegue, quem se prostitui tem minimamente um retorno financeiro, um retorno econômico, melhor dizendo, e muitas vezes pessoas que fazem uso dos serviços dos profissionais do sexo não conseguiriam relações normais, relações corriqueiras, cotidianas, exercer as suas liberdades sexuais por uma série de razões. Não tem parceiros, não são casados, ou tem algum problema que os impeça de um relacionamento sexual normal com uma outra pessoa, e encontram naquelas pessoas companhia, nem que seja por algumas horas, e também satisfação dos seus desejos sexuais. Então a prostituição tem uma função social. A prostituição no mundo todo tem uma função social. Já teve uma função religiosa, quase que de sacerdotisas, né? Em várias épocas no passado, quando geishas eram treinadas, educadas dentro de uma pedagogia sexual para servirem aos prazeres das pessoas que lhes contratavam, e que geralmente eram pessoas com mais condições, né? Eram de estratos sociais mais abastados, na Roma Antiga, na Grécia, na Índia, né? Que muitas vezes na Índia as mulheres que se prostituíam eram mulheres muito inteligentes, eram mulheres que inclusive estudavam, não eram analfabetas, enfim, tinham uma formação específica para tornarem-se boas companhias para aqueles que buscavam os seus serviços. E então essas são algumas facetas que a legislação, a Constituição, as ciências sociais, a filosofia, a antropologia se defrontam com esse complexo, porém riquíssimo elemento de estudo que é a prostituição.